Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quero compartilhar um texto contigo. O tema dessa mensagem, você pode ver aqui no slide. Nosso parâmetro é Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se eu tossir algumas vezes, você releva, por favor. E aqui nós vamos perceber um contexto interessante. Temos declarado, com base no currículo Hombridade, que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Amém? Hombridade e semelhança a Cristo são? Amém. Cristo deve ser o nosso parâmetro. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, amém? Capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Lê comigo bem forte o versículo 5. E também todo... Não, lê forte. Vamos lá? Ok? Quem está sem Bíblia aí? Abre no celular a Bíblia aí, pega uma Bíblia impressa aí. Cadê? Tem Bíblia aí para os visitantes? Vamos lá? Quero ver a tua voz lendo a Bíblia aí bem forte. A Bíblia é a espada, é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem aí? Levanta a mão quem está sem Bíblia, por favor. O Mateus Camilo vai te passar uma Bíblia rapidamente. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 4 e o 5. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Amém? Essa Bíblia azul está em que página aí, Carlos? 801 a página aí, para te ajudar, tá? Página 801. Você que está com essa Bíblia grossinha azul aí que recebeu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vou ler novamente o versículo 4 e peço que você leia o versículo 5 bem forte comigo, como homem. Tem homem aí? Glória a Deus. Diz o texto: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Lê comigo. E também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Amém? Agora pula lá para o versículo 10, perdão, versículo 12. Diz o texto: é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes, primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir, e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Lê o 13 comigo. Nós não vamos além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho, e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Amém? Fala para o teu irmão, até perto de você. Deus é quem põe os limites. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor nós oramos. Gratos pela tua presença, pela tua graça neste lugar. Obrigado, Pai, por cada homem que está aqui, cada homem que está acompanhando, Pai, essa transmissão. Cada homem aqui representa uma família, ó Deus, e como homens nos colocamos aqui para te louvar, te adorar, e cremos que o Senhor já está agindo entre nós. Eu peço que haja salvação, haja cura, haja libertação para a glória e honra do teu nome. E pedimos a tua sabedoria para compreendermos a tua palavra e colocarmos a tua verdade em prática em nossas vidas. Amém? Pode se sentar por um momento. Nosso parâmetro é Cristo, aleluia. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, um dos pontos interessantes que nós percebemos é que haviam alguns homens, alguns líderes, que estavam contaminando essa igreja que estava na cidade de Corinto. Então ele escreve e chama a atenção daquela igreja por estar dando ouvidos a homens chamados superapóstolos, podemos assim dizer, que se colocavam inclusive num patamar superior ao próprio apóstolo Paulo, dizendo: ó, Paulo ele fala muito bonito, ele escreve muito bonito, mas quando chega aqui entre nós ele não fala grande coisa não. E Paulo então começa a escrever acerca dessas pessoas,
E me chama a atenção aqui esse versículo, no início, o versículo 4, que fala das nossas armas. E nossas armas não são naturais, elas são espirituais. E elas servem, entre outras coisas, para destruir todo orgulho. Porque o orgulho, ele é uma raiz terrível para o mal. O orgulho nos impede de nos arrependermos do pecado. O orgulho nos impede de reconhecermos quem Deus é de fato em nossas vidas. O orgulho nos leva a prestarmos culto a Deus de forma errada. E somente com as armas espirituais é que nós podemos vencer o orgulho. E ele traz então a situação daqueles homens. E como que aqueles homens agiam? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eles criavam seus próprios parâmetros, as suas próprias medidas e se mediam. Então diziam, está vendo como nós estamos bem? Que é o que diz aqui o versículo 12, é claro, que não nos atrevemos a nos igualar ou nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Está sendo irônico aqui, né? Aí ele diz, como são ignorantes. A pessoa orgulhosa, ela é ignorante, porque o orgulho impede alguém de aprender. Só busca aprender aquele que sabe aquele que discerne, aquele que compreende, que não sabe, que não conhece. Amém? Sim ou não? A pessoa que entende, que pensa, que acredita, que sabe, não vai buscar. Eu já ouvi pessoas falando assim, vai fazer curso de homem para ser homem? Não precisa fazer curso, eu já sei. Ou curso para casados. Não, mas curso para casal, para quê? Sou casado já há 15, 20 anos, também. Então o orgulho nos impede de aprender, de discernir, de compreender, de buscar ao Senhor, de buscar o conhecimento. E ele diz, como são orgulhosos, como são ignorantes, melhor dizendo. E aí ele traz essa verdade. Primeiro, eles resolvem quais as medidas que vão usar, para depois se medir. Então, por exemplo, eles usavam, ontem eu estava indo para casa e havia ali um pessoal atendendo alguém numa esquina perto de casa. Aparentemente o indivíduo tinha caído de moto embriagado. Estava lá caído, estendido, algumas pessoas ali chamando o bombeiro e tal. Há pessoas que olham alguém caído na sarjeta e se compara, escolhe essa medida. Fala, eu estou bem, não é verdade? Estou bem. Escolhe um casamento como parâmetro de alguém. Tá vendo lá o fulano? Casou lá e tá mal das pernas, tá brigando, tá separando, tá traindo a mulher. E pega esse parâmetro e se compara, diz, eu estou bem. Era o que eles faziam. E Paulo, então, os chama de orgulhosos, ignorantes, homens que não utilizavam as armas espirituais para destruir fortalezas e todo orgulho. E a religião, ela gera isso em nós, se nós não cuidarmos. Nós temos declarado aqui, o currículo Hombridade nos ensina que hombridade e semelhança a Cristo o nosso parâmetro é Cristo Jesus. E quando nós colocamos esse parâmetro, nós sempre vamos buscar com humildade, com temor, melhorar. Sim ou não? Porque eu acredito que ninguém chegou à loucura de se comparar a Cristo ainda. Então eu te pergunto nessa noite, qual o parâmetro que você tem utilizado? Qual a medida que você tem utilizado para se medir? Porque nós precisamos de parâmetros, de medidas. Por exemplo, vai chegar no final, se Deus permitir, vamos chegar no final de 2023, amém? E você normalmente faz uma análise, se o ano foi bom ou se foi ruim, não é assim que funciona? Ou chega no final do mês agora, de maio, e você faz um parâmetro, se foi um mês bom ou um mês ruim. Então você tem algum parâmetro para discernir se foi um mês bom ou um mês ruim para você, sim ou não? E um homem sábio faz isso. O problema não é ter medidas, o problema é quais as medidas que você utiliza. Qual o parâmetro que nós utilizamos? Nosso parâmetro é Cristo, amém? Não é a religião, não é a denominação, não é determinados valores, é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja.
Paulo chama de ignorante esse que escolhe medidas, então se mede. Domingo falamos aqui sobre os 10 mandamentos, que é um parâmetro do Senhor. É interessante que no versículo 13, Paulo falando da obra dele, do que ele fazia, do seu trabalho, ele diz no versículo 13, nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os. Você entende que Deus põe limites na sua vida? Sim ou não? Deus põe limites. E nós precisamos entender quais são os limites, porque muitas vezes nós ficamos aquém do limite que Deus tem para nós. O nosso limite é lá, e nós não vamos até lá. Ficamos aquém. E muitas vezes nós queremos ir além do limite que Deus põe para nós. Meu limite é até aqui, eu quero ir além. Isso gera frustração, gera queda, gera fracasso. Eu preciso discernir quais os limites que Deus tem para mim. Um homem organizado, um homem de sucesso, qualquer coach que você acompanhar, assistir, fizer curso de liderança, de gestão, ele vai tratar desses pontos. Você tem que ter limites, tem que ter parâmetros, tem que ter planejamento, tem que ter metas, objetivos, sim ou não? Sim ou não? Isso não é novidade para ninguém. A questão é que nós, muitas vezes, temos limites distorcidos. Ficamos aquém ou queremos ir além do que Deus tem para nós. Ou não colocamos a palavra Cristo Jesus como nosso parâmetro. E aí nos frustramos, ou nos orgulhamos, porque queremos ir além do que Deus tem para nós, e aí nos frustramos. Ou ficamos aquém do que Deus tem para nós, achamos que estamos abafando, arrasando, estamos orgulhosos. Aqueles homens falavam para a igreja: ó, Paulo não é nada, esquece esse Paulo aí, nós aqui estamos ensinando a verdade para vocês, nós aqui temos a verdade para vocês. Eram orgulhosos. Paulo nos ensina, no versículo 13, que Deus, Ele põe os limites. Eu quero trabalhar com você aqui algumas passagens bíblicas, para que você entenda o que eu estou dizendo, para que cada um de nós saia daqui em nome de Jesus com uma visão clara do que Deus tem para nós. Amém? Isso vai gerar, sabe o que vai gerar em você? Contentamento. Vai gerar paz de espírito. Vai gerar motivação em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Esse texto é bem conhecido. Ele nos traz algumas verdades aqui. E muitos acabam, inclusive, utilizando esse texto de forma errada, para justificar os seus erros. Aqui em Lucas capítulo 18, no versículo 9, vamos ler do 9 ao 14. Jesus traz aqui uma parábola, uma história, uma comparação, para entendermos um pouco mais sobre isso. No versículo 9 diz assim: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons. Olha só, para quem? E desprezavam os outros. Será que você tem se achado muito bom? Cuidado com a resposta, porque às vezes a gente é rápido de dizer não. Cuidado. Será que você tem se achado melhor do que a sua esposa? Tem se achado melhor do que seus irmãos? Tem se achado melhor do que aqueles que estão próximos de você? Jesus conta uma parábola para explicar para aqueles que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Devemos ter muito cuidado. Se Jesus contou essa parábola, amados, é porque precisamos ter cuidado, sim ou não? Então já não descarta de vez, porque às vezes a pessoa está tão enganada, tão orgulhosa, que ela ouve e ela já descarta. Não é o meu caso. Ainda dá um glória a Deus que não é o meu caso, que eu não desprezo ninguém. Será?
Devemos sondar o nosso coração, como Davi orou: Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau. Amém? Então, se você não pediu isso ainda a Deus, acerca desse tema, pergunte ao Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Se eu não estou, veja se há algum caminho mau, se eu não estou desprezando alguém. Então ele continua, versículo 10: 2 homens foram ao templo para orar. Foram fazer o quê? Então eles foram fazer coisa certa, coisa boa, ok? Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Vamos entender aqui, o que era o fariseu? Muitos entendem que fariseu significa hipócrita, e não é verdade. Fariseu era um seguidor de uma linhagem ali, de uma linha religiosa do judaísmo. Nós tínhamos os saduceus, tínhamos os fariseus. Os mais fiéis, os mais tementes à palavra eram os fariseus. Paulo era fariseu. O fariseu, ele lia a Bíblia, ele cria na palavra, diferente do saduceu, que cria apenas em parte da palavra. Então, às vezes você ouve fariseu, já traz a ideia de hipócrita. Não. Fariseu era alguém temente a Deus, alguém que guardava a palavra do Senhor. Existiam, logicamente, alguns fariseus hipócritas. Ok? E o outro era um cobrador de impostos. O cobrador de imposto, quem que recebia esse imposto? Era o Império Romano, certo? E quem que gosta de pagar imposto aí? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Amanhã é o último dia, não é isso? Do imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto, principalmente se for de um governo invasor, estrangeiro, como era o Império Romano, naquele contexto. E o cobrador de imposto era aquele que servia esse governo. E normalmente ele cobrava a mais. Era uma prática comum cobrar a mais, para ele ficar com parte. Então, quando Jesus está falando, olha, foi orar na igreja, vamos contextualizar. Haviam 2 homens que foram orar. Um era evangélico e o outro era corintiano. Aí você já entendeu. Né, Rodrigo? Ué. Olha só, um era fariseu, um era evangélico, o outro era traficante. Olha só, melhorou? Quando você ouve isso, foram 2 orar na igreja, um evangélico e um traficante. Jesus chamou a atenção do povo. Ó, que interessante. O que um traficante foi fazer orar na igreja, né? O evangélico normal, né? Aí ele continua dizendo assim, ó. Versículo 11. O fariseu, o evangélico, ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos, não sou como esse traficante. Qual foi a medida que ele pegou? O traficante, o cobrador de impostos, sim ou não? A medida que ele pegou. Então ele chegou diante de Deus e com crédito, né? Se fosse comparar, estou no crédito, estou bem. E ele em nenhum momento, olha só, isso aqui não é adoração a Deus. Eu agradeço porque eu sou, ou porque eu não sou, pelo que eu faço. Quantos de nós estamos questionando a Deus, dizendo da mesma forma: Senhor, eu faço isso, ou deixo de fazer aquilo, como se então nós estivéssemos em condições de cobrar algo de Deus. E nós fazemos isso porque o nosso parâmetro não é Cristo. Quem sabe o nosso parâmetro é o nosso velho homem. De fato, se você for olhar lá atrás, antes de você fazer um curso ao meu máximo, antes de você descer as águas e ser batizado, quem sabe realmente você está melhor, e glória a Deus por isso, amém? E tem que estar melhor. Mas, sem olhar para as coisas que para trás ficam, eu corro para
para o alvo que é Cristo Jesus, amém? Olha só o que a Bíblia diz, sem olhar para trás, porque se ficar olhando para trás, eu estou super bem, mas olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aquele homem então fala, glória a Deus, porque eu fui no culto dos homens hoje, nós declaramos, somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, obrigado Senhor, porque eu sou bom demais. E para encerrar, para ficar bom, ele ainda fala isso, né? Obrigado porque eu não sou igual a ele. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana, e te dou a 10ª parte de tudo que ganha. Ele jejuava e devolvia o dízimo. Versículo 13. Mas o cobrador de impostos, o traficante, que ficou longe, olha só, ficou de longe, e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, ou seja, ele não voltou mais como um cobrador de impostos, não voltou mais como um traficante, voltou em paz com Deus, porque uma pessoa que volta em paz com Deus não é mais a mesma pessoa. Não se engana achando que ele voltou como cobrador de impostos, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Precisamos cuidar, amados, no nosso coração. Em nome de Jesus, que cada um de nós saia daqui com o discernimento, a compreensão correta, para termos misericórdia das pessoas, assim como Deus tem misericórdia de nós. Por isso que Jesus ensina, com a medida que você tiver misericórdia, terão misericórdia de você. Quando eu entendo a misericórdia que Deus tem da minha vida, é fácil ter misericórdia das outras pessoas. Quando eu não entendo a misericórdia de Deus na minha vida, eu acho que Deus está fazendo mais que obrigação, porque eu estou fazendo a minha parte, é difícil ter misericórdia dos outros, porque o outro não está fazendo a parte dele. Um dos motivos de nós não termos esse local cheio de homens, o estádio cheio de homens, é por causa de muitas pessoas dentro da igreja que têm agido como esse fariseu, não tem tido misericórdia, não tem ajudado as demais pessoas, tem feito como aqueles homens que se levantavam contra Paulo, medindo-se conforme a medida que eles colocavam para eles mesmos. Já viu a pessoa que fala assim, mas não precisa também agora fazer curso todo semestre, não precisa também agora ir em culto todo domingo. Quer dizer, ele está colocando uma medida para ele, uma medida que encaixa, uma medida que fica boa, uma medida que fica confortável. Quando a palavra do Senhor nos diz para não nos conformarmos com este mundo. Não aceite ficar na zona de conforto. Fala para o teu irmão assim, não aceite ficar na zona de conforto. Não aceite isso na tua vida. A nossa tendência é buscar o conforto, e o conforto nos impede de melhorarmos, de avançarmos. Abra sua Bíblia comigo em Jó. Vamos falar um pouquinho sobre Jó. Jó capítulo 1. Na sua Bíblia aí, você que quem sabe não tem muita intimidade ainda, abre bem no meio da Bíblia, você vai encontrar ali o livro dos Salmos. No meio da Bíblia tem Salmos. Um pouquinho para frente de Salmos você vai encontrar, aliás, antes de Salmos você vai encontrar Jó, ok? Antes do livro dos Salmos, Jó capítulo 1. Jó é um grande desafio para nós. No capítulo 1, nós temos uma descrição de quem era esse homem. A Bíblia diz o seguinte: na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Olha o que a Bíblia está dizendo dele.
ok? Uma descrição que a Bíblia está fazendo dele. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E aqui descreve a riqueza de Jó, ele era muito rico. E diz no versículo 5, quando Jó terminava uma rodada de banquetes, aliás, quando terminava uma rodada de banquetes, falando dos filhos dele, tá? Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então Jó era um homem bom, um homem temente a Deus, um homem correto, um homem que buscava agradar a Deus, um homem que intercedia pelos seus filhos. Um homem muito sábio. Um homem que, no parâmetro da sociedade, estava acima. Um homem acima da média. Então ele é colocado diante de alguns desafios. Satanás, então, questiona a sua fé diante de Deus. E acontece que Jó perde os filhos, os 10 filhos. Jó perde todos os bens e Jó fica doente. E o seu casamento entra em crise. Então agora ele tem um casamento em crise, ele perdeu os filhos, ele está doente, ele não tem mais os seus bens. E os amigos de Jó vêm então consolá-lo. A Bíblia diz que quando os amigos dele chegaram ali para consolá-lo, ficaram sabendo, eles ficaram tão pasmos com a situação de Jó, que eles ficaram 7 dias ali, em silêncio. Ele não sabia o que falar para Jó. Você já imaginou isso? Você vai visitar um amigo teu, você fica sabendo que ele está doente, que perdeu o filho, enfim. E você chega ali, a situação é tão terrível que você fica uma semana sentado ali sem ter o que falar. Porque eles eram homens sábios também. E ao longo de todo o livro, esses homens começam a questionar Jó, achando que Jó tinha feito alguma coisa errada, para merecer tudo aquilo. Porque eles tinham uma compreensão errada de Deus. E o próprio Jó também traz questionamentos ao Senhor. Apesar de Jó em nenhum momento falar contra Deus, ele também questionava. Sabe por quê? Porque Jó entendia que ele merecia algo melhor da parte de Deus. Diga para o teu irmão, Jó pensava que merecia algo melhor da parte de Deus. Se um dia você ler, se você já leu, depois lê com atenção, você vai ver esse questionamento. Senhor, por quê? Onde está o meu pecado? O que eu fiz para merecer isso? E a disputa é essa, os 3 amigos de Jó, tentando cutucar, cavucar para descobrir o que ele fez. E ele, Senhor, fala comigo, por que o Senhor está fazendo isso? Qual o mal que eu fiz? Porque no parâmetro que Jó tinha, ele estava de fato melhor que todos os demais, então ele não merecia aquilo. Até que, lá no finalzinho do livro, abra comigo lá no capítulo de número 38, Deus responde. Em Jó 38, versículo 1 diz assim: depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Olha o que Deus falou para Jó, esse homem sábio, esse homem temente a ele. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. E aí Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó. E Jó percebe o quanto ele era nada diante do Senhor. O quanto ele era insignificante. Ele começou a entender que ele estava olhando para os demais homens. E realmente, diante dos demais homens, como o texto diz, ele era bom, ele era justo, ele era temente,
Ele intercedia pelos filhos. Ele era um exemplo. Mas quando ele começou a olhar o parâmetro mais alto, qual que é o nosso parâmetro? Qual que é o nosso parâmetro? Você é cristão, amém? Pergunta para quem está perto de você, você é cristão? O cristão tem como parâmetro Cristo. E ele começa a perceber que quem é Deus. Olha o que ele responde, o capítulo 42. 42, versículo 1 diz: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Quantos de nós estamos passando às vezes por questões difíceis e questionamos Deus, colocamos em prova a sabedoria de Deus, porque nós não entendemos a situação. Ele diz aqui: visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas. Lê comigo aqui, a partir dessa frase. Vamos lá juntos? É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. O homem é tão arrogante, o ser humano, que ele quer compreender a Deus. Nós não conseguimos compreender o outro ser humano, o nosso próximo a gente não consegue compreender. É verdade, você olha a pessoa, você fica olhando, meu Deus do céu, eu não consigo entender determinadas atitudes, determinados posicionamentos daquele que é próximo a você. A gente não consegue entender, que dirá entender o Senhor. Jó fala: perdão porque eu sou ignorante, eu questionei a tua sabedoria. Versículo 4: Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Agora o versículo 5, olha que coisa tremenda. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Espera aí, o que diz lá o capítulo 1, versículo 1? Que ele não era bom, temente a Deus, se desviava do mal, homem justo, sim ou não? Mas mesmo assim, ele tinha um conhecimento limitado do Senhor. Ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E o que acontece? Por isso estou envergonhado de tudo que disse, e me arrependo aqui no chão, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Amados, quando nós vislumbramos Cristo Jesus, o parâmetro correto, nós agimos igual Pedro. A Bíblia diz que Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa, e Pedro então falou: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador. Quando Pedro teve os olhos abertos, entendeu quem era Jesus, falou: Senhor, se afasta porque eu sou pecador, eu não mereço estar próximo de ti. Mas o ignorante, o orgulhoso é o contrário: Senhor, estamos juntos, eu mereço, nossa, eu já fiz tanta coisa, estou lendo a Bíblia todo dia, estou devolvendo o dízimo, vou na igreja, fiz o curso, vou pegar certificado hoje. Senhor, olha, qual é o teu parâmetro? Pergunta para quem está perto de você: qual que é o teu parâmetro, meu irmão? Glória a Deus, e eu louvo o Senhor, porque de fato, como Jó, se nós colocarmos alguns parâmetros, vamos perceber que estamos bem. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. E assim tem que ser. Melhorarmos, porém, sem esquecer que Jesus Cristo é o nosso parâmetro. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 9. Vai um pouquinho para frente na tua Bíblia, passa os Salmos, os Provérbios. Você vai encontrar Isaías, depois Jeremias capítulo 9. Capítulo 9 de Jeremias, versículo 23. Aqui no contexto de exortação,
onde Jeremias está trazendo uma palavra de condenação ao povo. Jeremias diz no versículo 23, o Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, amém? Nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, leia comigo o 24 bem forte. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam, eu, Senhor, estou falando. Aí você pensa, mas se eu olho para o mundo, não está acontecendo nada que é justo e direito. Porque nós estamos olhando com os nossos olhos. Se alguém quer se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe de conhecer a Deus, de entender o Senhor. Isso somente é possível através, primeiro ponto, humildade. E que Deus tem um processo para cada um. Jó teve um processo para conhecer um pouco mais de Deus. Paulo teve um processo para conhecer um pouco mais de Deus. Abraão, Moisés, existe um processo onde o Senhor vai tirando de nós aquilo que nós confiamos. Moisés confiava que pelo fato de ser da corte de Faraó, ele poderia exercer a justiça, porque ele viu a injustiça e matou aquele que estava espancando o escravo. Mas Deus tira isso dele. Entenda, para conhecermos ao Senhor, precisamos de humildade. Podemos nos alegrar do fato de conhecermos o Senhor. Olha o que Paulo escreve, e já vamos para o encerramento. Lá novamente lá em 2 Coríntios, capítulo 11, continuando o mesmo raciocínio que ele estava. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30. Aqui no capítulo 11, para você entender, ele diz mais ou menos assim: esses homens aí estão se gabando porque acham que são os tais, então eu vou falar quem que eu sou. E ele começa a falar quem que ele era. Aquele que viu o Senhor Jesus ressurreto, que era hebreu, educado aos pés de Gamaliel. Ele traz o currículo dele, era um currículo assim que colocava Paulo na frente de todo mundo ali daquele contexto. Esses caras estão se achando? Então tá, então eu vou falar quem que eu sou. E Paulo traz o currículo dele. Paulo realmente se destacava. Mas ele diz no versículo 30, se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha, olha como a sabedoria de Deus é diferente, amados. Nós nos gabamos daquilo que somos fortes, mas é fácil. Se você se destaca em alguma coisa, é fácil. Onde nós ficamos na zona de conforto. Eu me destaco aqui, eu vou ficar aqui. Tem uma história, se não me engano, é no curso Tesouro que conta, no Poder do Potencial, não lembro agora, do indivíduo que ele se destacava muito na área dele ali na empresa. E aí então tiveram a ideia, o cara se destaca, vamos subir de cargo, vamos colocar ele num cargo melhor. Só que chegou lá naquele cargo, logicamente, ele era novo ali, ele não se destacava mais. Ele precisava ir um pouco além, estudar um pouco mais, aprender coisas novas, aprender com outros. E ele percebeu que ele não era mais o destaque, ele era mais um na multidão. Tempos depois, poucos meses depois, ele chamou ali o patrão e falou: olha, eu gostaria de voltar para o setor, mesmo para ganhar menos, porque ele queria ser o destaque, ficar na zona de conforto. O patrão, sem entender nada, então chamou outro que trabalhava com ele, que não se destacava tanto quanto ele, e colocou no outro setor melhor, no lugar dele. E esse camarada então se esforçou, correu, foi atrás, e lá naquele novo setor ele cresceu e se destacou. Isso mostra o
que é se gabar nas suas fraquezas. É ter sabedoria para reconhecer a dependência que eu tenho. E não na minha força, naquilo que eu sou bom. Ou acho que eu sou bom. Quando eu me comparo com Cristo, eu reconheço o meu pecado. Isso me possibilita o perdão do pecado. Amém? Agora, quando eu me comparo com o outro, eu não reconheço o meu pecado. E isso me impede de ser perdoado. E me leva para o inferno. Quantas vezes eu já ouvi falar, não, igreja é lugar de fracassado, o cara foi drogado, o cara foi isso, foi aquilo, ele vai para a igreja. Dá tudo errado na vida dele, ele vai para a igreja. Quem já viu isso? Eu estou bem, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, estou bem. Um parâmetro bem sem vergonha, né? Quantos de nós nos deixamos enganar e nos gabamos da nossa força e não na nossa fraqueza? Falar, Senhor, realmente eu preciso de Ti, porque eu não sou nada sem Ti. Eu tenho falhado, eu tenho pecado, eu não tenho conseguido vencer, eu tenho melhorado apenas. Mas Deus não veio para melhorar ninguém. Amém? Fala para o teu irmão, Deus não veio para melhorar ninguém. Deus veio para transformar as pessoas, não é melhorar. Melhorar uma terapia, um bom tratamento, psicólogo, pode melhorar alguém. Agora, transformar, só o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Nosso parâmetro é Cristo, amados. Que esse seja o objetivo para o resto da sua vida. Para encerrar, abra comigo em Colossenses capítulo 1. Você está em Coríntios? Vai um pouquinho para frente. Tem Efésios aí. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Página 814. Obrigado. Quem está com essa Bíblia, capinha azul aí, é na página 814. Aqui no capítulo 1, versículo 15. Diz assim, falando de Cristo. Aliás, toda essa carta de Paulo ela é muito profunda, é fantástica. Não perca a oportunidade de ler e estudar. Traz uma revelação acerca de Cristo Jesus fantástica. E no versículo 15 ele diz assim: Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Paulo está explicando, Jesus é o primeiro. Através de Cristo Jesus eu me torno filho de Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 1 que aquele que recebe Jesus, recebe o poder de ser, presta atenção, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Um grande erro que gera um orgulho é as pessoas acharem que são filhas de Deus. A Bíblia ensina, a religiosidade ensina o seguinte, que todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Ah, mas ajuda ele, coitado, é um filho de Deus. E nós crescemos nisso, o camarada está lá na sarjeta, caído no chão, lá na bebedeira, na corrupção. Ah, mas eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, diz o seguinte, que aquele que recebe Jesus como seu Senhor, é transformado, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, diga-se único, deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas você é único? Quantos filhos Deus tinha? Você que entende da Bíblia, você está falando que é único, quantos ele tinha? Oi? Viu como você entende da Bíblia? Você está falando que é único, tinha um, sim ou não? Né, Rogério? Mas como então vai falar que todo mundo é filho de Deus? Aí você começa a entender a Bíblia. Agora, através de Cristo Jesus, aquele que recebe Cristo Jesus, a Bíblia ensina, como Paulo escreve aos Gálatas, vocês receberam a adoção de filhos de Deus, nós somos adotados. Através de Cristo Jesus, eu me torno filho de Deus. Por isso que ele está dizendo, Jesus é o primeiro, porque ele é um com o Pai. E ele não é gerado, porque ele é Deus, como o Pai.
Porque a expressão filho significa que tem a mesma natureza. O filho do homem é um ser humano. Mas através de Cristo nós recebemos a possibilidade, o poder de sermos feitos filhos de Deus. E Ele é superior a todas as coisas criadas. Versículo 16. Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto que se vê, como que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Diga, ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo. Olha só, o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus, porque ele é Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. O tema dessa mensagem é: nosso parâmetro é Cristo. Estamos lendo aqui que através de Cristo Jesus, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Mas olha só, diz o versículo 17: e por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Eu te pergunto, você está unido com Cristo? Quando nós estamos unidos com Cristo, as coisas se tornam diferentes. Amém? Começa a haver ordem e harmonia. Diz a Bíblia que no princípio havia o caos, trevas, escuridão. Mas Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém? E por estar unido com Deus, então a ordem foi colocada. O pecado separou de Deus, e o caos e a desordem apareceram novamente. Mas quando eu estou unido com Cristo Jesus, a ordem e a harmonia na minha vida se torna real, possível. Agora, não permita que teu parâmetro distorcido impeça a obra de Cristo na sua vida. Amém? Glória a Deus. A partir de hoje, mais do que nunca, que essa declaração que nós fazemos, hombridade e semelhança a Cristo, são sinônimos. Reflita na tua vida, gerando humildade, gerando temor, gerando sede, busca. Não se compare com outros. Se compare a Cristo Jesus. E aí nós nos deparamos com a nossa miséria, com a nossa necessidade dele. Amém? Glória a Deus. Talvez estejamos melhores que outros, mas isso não é parâmetro para nós. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. O Ministério de Louvor vai ministrar aquela canção que diz: Poderoso Deus. E conforme nós compartilhamos aqui, gostaria que você sondasse o teu coração agora. Será que você tem sido orgulhoso? Será que você tem pensado ou agido como se fosse melhor que outras pessoas? Isso parece pesado para quem está no contexto de igreja, mas isso não é difícil de acontecer. Você que é casado, será que você não tem achado que é melhor que a sua esposa? Melhor que seus filhos, você que tem filho? Feche seus